Olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. O assunto desse vídeo é sobre movimento uniforme, que está dentro da cinemática escalar, e mais especificamente nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é a definição, de um movimento uniforme. Bom, o que é um movimento uniforme? Um movimento uniforme é um movimento em que a velocidade escalar instantânea do corpo permanece constante ao longo de todo o movimento e, obviamente, se ele está se movendo, ela é diferente de zero. Então, em um movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea do corpo, que na aula anterior sobre cinemática a gente definiu a velocidade escalar instantânea como v de t, ela é constante ao longo de todo o movimento. Se você se lembrar que o módulo da velocidade escalar instantânea era a rapidez, foi definido, como o módulo da velocidade escalar instantânea foi definido como a rapidez do corpo que está se movimentando. Então, se a velocidade escalar instantânea é constante, então isso significa dizer que o corpo se desloca sempre com a mesma rapidez. Quando eu tenho algo que ao longo do tempo permanece constante, se eu fizer uma média disso, então a velocidade escalar instantânea permanecendo sempre constante, então a velocidade escalar média, dado que a velocidade escalar em cada instante é sempre a mesma, então a velocidade escalar média é igual à velocidade que eu tinha em cada instante. Não tem como algo ter sempre o mesmo valor e a hora que você fizer a velocidade escalar média, você ter algo diferente daquilo que valia em cada instante. Só lembrando que a velocidade, como a gente já viu, a velocidade escalar média, ela não é a média aritmética das velocidades que eu tenho em cada instante. A velocidade escalar média, ela é calculada como o ΔS que eu tenho num determinado intervalo de tempo. Isso é uma média que, se a velocidade em cada instante foi sempre a mesma, essa média vai dar igual à velocidade que eu tive em cada um dos instantes. Outras coisas que são equivalentes a isso que a gente disse acima, na definição, é eu dizer, por exemplo, que se eu pegar intervalos de tempo iguais, o corpo sempre vai percorrer distâncias iguais nesses intervalos de tempo. Por quê? Porque se a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, é igual à velocidade instantânea, sempre, então, sempre que eu vou ter esse mesmo número para qualquer ΔT que eu pegue, então significa que se eu pegar ΔTs iguais, eu vou ter ΔS iguais. Então, se eu pegar, por exemplo, um corpo que está se movimentando a 5 metros por segundo, então se eu pegar um intervalo de 3 segundos, intervalo de tempo de 3 segundos, eu vou andar 15 metros sempre. Então, se eu pegar do zero até o tempo igual a zero, até o tempo igual a 3 segundos, ou do tempo igual a 3 segundos até o tempo igual a 6 segundos, ou dos 6 segundos ao 9 segundos, tanto faz. Em intervalos de tempo iguais, eu vou percorrer distâncias iguais. Então, se eu pegar sempre 3 segundos, eu vou sempre percorrer 15 metros, de modo que a velocidade vai ser 15 metros, que é o ΔS, dividido por 3 segundos, e eu vou ter lá os meus 5 metros por segundo. Se a gente quiser ver um exemplo disso real, então imagina uma mesa horizontal e você está olhando essa mesa de cima, e em cima dessa mesa você tem um disco escorregando e você tem é uma mesa perfeitamente lisa, e esse disco escorregando, conforme ele se movimenta, você vai tirando fotos que são chamadas fotos estroboscópicas. O que é isso? A cada intervalo de tempo ΔT, a câmera tira uma foto e vai registrando acumulativamente as imagens.
Então, nesse caso que eu estou vendo é um corpo que começou, assim, você está vendo de cima, corpo que se movimentou desde lá até aqui, aí ele bateu no anteparo e voltou para lá. Então, nesse movimento todo, nessa primeira parte e nessa segunda parte, eu vou mostrar para você dois movimentos uniformes diferentes. Então, na primeira parte, imagina que o corpo estivesse se movimentando com velocidade constante de 1,5 metros por segundo. Por que ele escorrega aqui com velocidade constante? Como a gente vai ver na dinâmica, se não tem atrito e ele escorrega livremente na horizontal, então ele vai manter a velocidade dele. Pois bem, se ele está escorregando, se movendo a 1,5 metros por segundo, imagina que os flashes ocorram, né, as fotos ocorram a cada 1/100º de segundo, 0,01 segundo, ou seja, a cada 0,01 segundo a máquina dispara uma foto e ela vai registrando. Então, se eu quiser saber quanto que o corpo anda a cada 0,01 segundo, lembrando que a velocidade média é igual à velocidade que eu tenho em cada instante e é delta S sobre delta T, então o quanto eu vou percorrer vai ser V vezes delta T, que é isso que nós temos aqui. Então, nesse caso, se a velocidade é de 1,5 metros por segundo e o ΔT é de 1/100º de segundo, isso vai dar 0,015 metros, que é a mesma coisa que 1,5 centímetros. Então, a cada foto, o corpo percorre nesse mesmo ΔT, que é o intervalo entre as fotos de 0,01 segundo, ele vai percorrer 1,5 centímetros. Então, ele, em intervalos de tempo iguais, sempre de 0,01 segundos, o corpo vai percorrendo sempre a mesma distância, 1,5 centímetros. Quando ele bate aqui, ele perde um pouco de energia, então ele perde um pouco de velocidade. Então, quando ele volta, ele agora tem uma velocidade um pouco menor do que a velocidade inicial que ele tinha. Imagina que a velocidade dele agora caiu para 1 metro por segundo. Como quando ele estiver se movimentando aqui, a mesa é perfeitamente lisa, não tem atrito, ele vai manter a velocidade dele ao longo de toda essa trajetória. Imagina que, de novo, a máquina continua tirando fotos a cada 0,01 segundos. Então, como a velocidade dele agora é de 1 metro por segundo, então a distância que ele percorre a cada intervalo de tempo desse é de 1 centímetro. Então o corpo vem, as fotos são tiradas, ele tem velocidade de 1,5 metros por segundo e a cada 1/100º de segundo que a foto é tirada, ele vai andando 1,5 centímetros. Quando ele bate e é defletido aqui, ele começa a se movimentar agora com uma velocidade de 1 metro por segundo, as fotos continuam sendo tiradas a cada 0,01 segundo e agora ele passa a andar a cada intervalo de 0,01 segundo só 1 centímetro. Então perceba que no mesmo intervalo de tempo aqui e aqui, as distâncias que eu percorro aqui são maiores do que as distâncias que eu percorro aqui, porque a velocidade neste pedaço do movimento é menor do que a velocidade nesse pedaço. Então, resumindo e relembrando, então, o que é um movimento uniforme? É um movimento em que a velocidade escalar instantânea do corpo permanece sempre a mesma ao longo de todo o movimento. Isso significa que se a velocidade escalar instantânea, então o corpo é constante, o corpo se movimenta com a mesma rapidez. Se a velocidade permaneceu constante ao longo de todo o percurso, então a velocidade escalar média vai ser igual a essa velocidade que eu tive em cada instante. E como a gente viu aqui nessa foto, se eu pegar intervalos de tempo iguais, no nosso exemplo os intervalos eram de 0,01 segundos, então as distâncias que são percorridas são iguais. Então nesse exemplo eu tenho um movimento uniforme nessa primeira parte e um outro movimento uniforme nessa primeira parte. A cada 0,01 segundo
Na primeira parte eu percorria 1,5 centímetro e na segunda parte eu percorria 1 centímetro. Bom, pessoal, é isso. No próximo vídeo a gente vai falar das equações do movimento uniforme e dos gráficos do movimento uniforme, os gráficos da velocidade e da posição. Até lá, vejo você em breve.